Olá, canceriano, eu sou Júlio Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de câncer ou tem lua ou ascendente em câncer. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos, ok? Canceriano. Então vamos para a leitura do coletivo de Câncer. Essa leitura de hoje está indo para qual grupo de canceriano? Duas cartas. Dois arcanos maiores. Interessante. O louco e o mundo. O louco é o zero, é o início, onde tudo pode ser possível, as possibilidades. O mundo, uma realização, uma finalização. É interessante que o mundo é a última carta dos arcanos maiores. O louco, a primeira carta dos arcanos maiores. Em alguns decks é a última, né? Porque é o zero, se encaixa em qualquer um deles. Então, vamos lá, canceriano. O mundo, uma finalização realmente de algo aí, de um ciclo, tá? De realmente passar por umas situações da vida onde agora ou vocês estão bastante preparados para lidar com as situações e seguir adiante, seguir para uma nova etapa, seguir para um novo momento. O mundo também traz para muitos reconhecimento, tá? Estamos falando do mundo. Para quem trabalha exatamente com a parte de público, trabalha com mídias sociais, aqui mostra realmente vocês tendo um reconhecimento do seu trabalho, né? Tendo a visibilidade. Para outros cancerianos, realmente vocês terminando uma fase que Deus nos acuda, né? Realmente foi preciso de um isolamento, foi preciso realmente de um mergulho interno. Para muitos cancerianos foi preciso realmente até se isolar para conseguir superar algumas situações aí. Só que aí, interessante que vem esse louco. Alguns cancerianos ainda não acreditam. Ainda pode estar nesse ponto aqui, dormindo, e não entender que algo aí, essa energia acabou. Vocês conseguiram. É o se jogar, é o se permitir, é ir para a vida. Esse louco aqui nesse deck, ele vem com todas as casas zodiacais, já tem uma experiência, não é simplesmente só um louco. Ele já tem uma bagagem. E aqui traz exatamente essa leveza. Como eu disse, alguns pode ser que não estão ainda percebendo ou acreditando. Como é que acontece? Às vezes a pessoa diz assim, vou dar aqui um exemplo que eu escuto muito. Eu não tenho sorte no amor, tenho um dedo podre. Tá? E aqui está dizendo, ó, essa energia dissipou. Mas se aí aparece a oportunidade de se relacionar, aí você se fecha. Porque ainda está pensando, está sentindo, pensando naquela energia que você realmente não tem sorte. Então, não compreendeu ainda que realmente essa situação, esse círculo chega ao fim. Estou dando esse como exemplo, tá? Pode ser exatamente qualquer situação aí,
na sua vida que de algo que vocês ainda não perceberam. E tem um novo, o fazer tudo diferente, as energias diferentes, oportunidades diferentes a ser desenvolvida. Mas o canceriano não vai perceber, não vai conseguir entender se ele ficar num processo de isolamento e o louco traz muito também de se arriscar, de se jogar. Tá? E aqui eu dei um exemplo mas pode ser exatamente em qualquer setor aí. Ou aquela pessoa, eu nunca tenho sorte num trabalho, ou nunca consigo ah, nunca tenho sorte no trabalho, nunca tenho sorte na vida perante essas coisas, e fica exatamente fechado nessa mentalidade, quatro de espadas, e não compreende que essa energia já foi. E que se você não se entregar para o movimento da vida, você não vai perceber. Porque aqui já está mostrando que o novo está chamando. Aqui não está falando exatamente só que um ciclo termina com êxito. Que algo finalizou na sua vida. Não está só dizendo isso. Já está chamando para o novo. Por que chamando para o novo? Porque muitos ainda estão no processo meio dormindo, não acreditando. Desconfiando de si mesmo, do seu potencial, daquilo que você já viveu, daquilo que você já passou, e acredito que ainda está exatamente com essa base, com essa energia, com essa potência. Não. E geminianos estão querendo exatamente ir para outros locais, estamos falando do mundo, até outro país, né, outro continente, e acha que tem medo, receio, que é uma coisa de loucura, aqui está mais do que favorável para vocês. O medo de passar de novo por decepções, o medo por passar de novo de frustrações. 10 só está confirmando finalização. O câncer. Olha o que acontece. Duas cartas de novo. A carta da morte e 3 de espadas. Ainda tem alguns vivendo uma decepção, ou esse sentimento ainda não dissipou. A morte, transmutação. Tá? E olha como parece que tudo é sincrônico, se casa direitinho. Fica exatamente com esse processo de colocar obstáculos e barreiras. Um processo de autodefesa, um receio de ir em frente, um receio de seguir sua intuição, seu desejo, seu espírito, seja por simplesmente medo de deixar algo para trás, né, que já está como seguro, garantido, seja por medo de passar por decepções. E isso é como se estivesse aprisionando. Então, é exatamente o que vem aqui no começo. É como se um grupo de cancerianos não percebeu que essa energia ainda, que essa energia mudou,
que esse ciclo terminou, mas é como se ainda quisesse arrastar isso com você. E a morte já vem aqui. Mudanças. Interessante, tá, Câncer, que quando é a morte, ela sempre dá sinais. Sempre dá sinais. Quando a pessoa finge não vê, ela chega de surpresa. Então, para alguns, vocês observam essa questão desse sentimento, essa energia de traição, de decepção, né? Antes que, de repente, porque para alguns, como eu disse, a morte ela sempre dá um sinal, mas quando a pessoa não presta atenção, ela já vem com tudo. Ou seja, para que não passe por situações para compreender que algo já foi finalizado, tá? Que não coloque limites e barreiras, sim saber se posicionar, saber se colocar, mas estar aberto às oportunidades. Três cartas que dá exatamente essa energia de finalização de algo. O mundo, três, não, duas, o mundo, a morte e o louco dando exatamente essa tonalidade. Olha, vamos logo aproveitar essa fase, vamos jogar para a vida, aproveitar as coisas boas. Deixa essa energia para trás, não precisa mais carregar ela. E às vezes, quando eu falo carregar, não é que ela esteja presente, que aqui já está mostrando que não está. Mas, de alguma forma, na lembrança, vocês acabam criando. E isso, para muitos, traz um cansaço. O diabo. Vocês têm medo de cair em tentação? Medo de não controlar seus desejos? Medo de perder o controle? Medo de se apegar? Ou não tem confiança no que sente? Interessante que tá vindo muito arcanos maiores na jogada, tá? Câncer. É exatamente aquele chacoalhão que o universo vai estar colocando. E vai colocar na vida de muitos cancerianos. A força, o interno, o poder, o equilíbrio. Não é bater de frente, não é brigar, não é tentar aprisionar seus desejos, suas emoções. Mas sim, perceba que aquela não precisa, por mais que essa carta simbolize força, o nome força, ela não está colocando força. Está exatamente em harmonia, caminhando junto. A partir do momento que ela for ter que usar força e braveza, pode ser que esse leão se revolte. E é isso. O medo, o receio de se decepcionar, de passar de novo por frustrações, para alguns medo até do apego, outros cancerianos até medo dos seus próprios desejos. Não sei, aqui é como se achasse pecaminoso. E vocês não estão percebendo, alguns não estão percebendo, que é aí exatamente onde que as coisas estão amarradas.
por renegar algo dentro de você, uma força dentro de você, que não é a questão do renegar, do negar, mas é a questão de se harmonizar, porque o Criador é perfeito. Então, ele soube exatamente como lhe criar. Então, não é exatamente negar esse pedaço de você, porque exatamente está negando esse pedaço que foi criado pelo Criador, mas exatamente tirar proveitos. Né? Aquele velho exemplo da faca. A faca não é boa nem ruim, é a utilidade dela que vai fazer a diferença. Então, vocês verificam que isso só está trazendo o quê? Dor de cabeça e preocupação, e para alguns até insônia. Vocês estão se prendendo por medo, por receio, por dogmas, que isso é feio, é pecado, ou simplesmente medo por passar por decepções de novo. Interessante que aqui tem alguns cancerianos que já a mensagem vem bem clara. Medo de cair em tentações. Verifica, tá? Aqui é um 8 de ouros. O aperfeiçoamento diário, a sua melhora diária, vai te levar a grande distância. Então, sabe esse medo, esse receio? Você não melhorou nem um pouco. Se tudo é vibracional, tudo é por sintonia, se você melhorou, canceriano, então essa energia também melhorou. O mundo louco, tá? Agora, se estiver vibrando exatamente nessa decepção, nesse medo, aí fica mais complicado, porque o seu foco está exatamente nisso. E se seu foco está aí, é aí que você vai conseguir perceber, vai conseguir só perceber essas coisas, né? Tem até um ditado que diz que o olho do dono é que faz o boi engordar, ditado popular. Na física quântica, o átomo se comporta de acordo com o olho do observador. Tá? A dedicação, o aperfeiçoar, tá? Traz exatamente essa melhora. Vocês melhorando. Aqui mostra exatamente que vocês têm habilidades e dons a ser reconhecidos. E aqui, ó, rainha de ouros, que é uma rainha. Perceba exatamente esse salto do 8 para a rainha. Isso é com a sua dedicação, seu esforço, daquilo que você tem de melhor, que você de alguma forma acaba prendendo ou privando. Não sei se é por medo social, ou por achar que isso não é correto, que não é certo. Então aqui existe exatamente um processo para quem está nesse pensamento realmente fazer terapia. Porque aqui traz como se fosse um valor seu, um potencial. Se não está manifestando esse valor, esse potencial, as coisas realmente ficam mais complicadas, tá?
A força veio pro jogo agora. Então, o que é que acontece? Aqui está mostrando exatamente que muitos estão cancerianos, não estão percebendo a sua real potência, seu real poder. Muitos estão se privando, se cortando, se podando, seja pelo seu ambiente que está inserido, seja no ambiente profissional. Até a gente compreende um pouco, né? Porque tem que se comportar de acordo com a norma da empresa. Mas aqui não é, acredito que não é bem isso, é mais essa questão do social, os outros, os outros. Aí exatamente entra nesse processo de recalcar alguns desejos, algumas emoções de você, exatamente por não ter uma confiança de como vai ser visto. Que acontece muito. E o ser humano foi educado assim, desde criança. Lembra? Criança, meu filho, se você se comportar desse jeito, ninguém vai gostar de você. As pessoas gostam de menino educado, menino quietinho, né? Menino comportado. Menino, se você for assim, as pessoas não vão gostar de você. Aí já cresce com a mentalidade que se você for o que você é, as pessoas não vão gostar. Então acaba exatamente entrando nesse processo de se prender, de afogar o seu potencial, aquilo que você é bom, em prol do social. E indo exatamente em processos, em efeito, manadas. A sociedade manda para lá, o correto é para lá e vai para lá. A família, não, o certo é isso, né? Não traz exatamente esse processo. E mudanças estão vindo. Arcano maior chegando aqui na jogada. Vocês têm uma potência espiritual muito grande. Tá vindo muito arcano maior. Quando vem arcanos menores, até digo exatamente vocês têm aquele controle na mão do aperfeiçoar, buscar sua melhora, reconhecer seu aprendizado, reconhecer exatamente que existe ainda essa decepção, frustração que precisa ser olhada. Mas quando vem arcanos maiores, são aquelas coisas que a vida realmente está chamando. E essas mudanças vão acontecer, tá? O seu potencial, sua força, realmente sendo reconhecido. Mudança no círculo social aqui para muitos. Mudança de conduta, até para um ambiente que vocês fiquem mais leve, e não precisa exatamente prender esse leão, prender uma parte de vocês para que seja aceito ou agradável para os outros. Então traz exatamente essa mudança. Por exatamente que essas cartas, primeiro já veio duas cartas, trazendo o quê? Dualidade. O início e o fim. E a outra também trouxe já duas, né? O 3 de espadas e a morte. É como se tivesse. Será, será se vai, será se não vai? Como se vocês acabassem duvidando de vocês mesmos. Por mais que a vida esteja mostrando as coisas, vocês ficam com receio, medo. Que não é a questão das pessoas duvidar de você, é você com você mesmo, não acreditando no seu potencial, na sua força. Não confiando exatamente nas suas melhoras, no seu potencial, no seu valor, do que você é capaz. Sete de paus. 10 de paus. Olha,
para muitas essas barreiras que estão colocando um processo de autodefesa, está ficando pesado, traz desgastes. É o se posicionar, o pôr limite, tá? Não é simplesmente a questão do isolar. Lembra exatamente do 4 de espada no início? Não é o se isolar, é o se posicionar, é o 7. Realmente conhecer seu potencial, o seu valor. E realmente defender o que é seu. Saber se posicionar. Mas não colocando barreiras. Mas também sabendo se posicionar para não pegar situações que não são suas. Porque aqui estamos falando de um canceriano que acaba pegando problemas de pessoas, problemas quando aqui está bem claro para muitos no lado financeiro, tá? Tentando resolver as situações de terceiros e acaba sobrecarregado. E às vezes o não é bem libertador. Olha, joguei o 7, é o 10 que estava aqui. Sim, reconhecer o seu espaço, sua conquista. E não deixar que as pessoas se aproveitem. Aqui está muito forte, canceriano, no lado profissional e no lado financeiro, tá? Coisa linda. Ás de ouros e 3 de copas. Para canceriano que está solteiro, manifestação de caminhos abertos para alegrias e comemorações, confraternização, vocês estando bastante felizes com o desenrolar das coisas, no lado exatamente emocional, para quem está solteiro, oportunidades de conhecer aquela pessoa exatamente no ambiente social, onde vocês vão se confraternizar, sabe? Aquela coisa exatamente, só saiu ali para curtir com os amigos e de repente algo acontece. Dentro de um relacionamento, para quem está, que não tem aquela frustração, aquela mágoa, aquela decepção vivendo, porque, tipo, às vezes a pessoa diz assim, eu perdoei, mas fica remoendo aquela coisa por dentro. Não estou falando exatamente, aqui não está falando exatamente desses cancerianos, dessa energia que está remoendo, tá? Está falando exatamente aqui vocês harmonizando realmente o relacionamento. Interessante que aqui está para alguns cancerianos até um triângulo amoroso, mas aqui não traz exatamente como algo de errado. Agora eu olhei para esse diabo. Então os cancerianos querem fazer um trisal? E o medo de ser pecaminoso? Se não estão prejudicando ninguém, para mim tudo é válido. Porque o direito de um termina quando interfere no direito do outro. Tá? Agora, quem está exatamente nessa situação tem que exatamente trabalhar esse sentimento para trazer uma harmonização dentro do relacionamento. Porque dessa forma que está, não tem como. As coisas vão ficar meio turbulentas, sim, até porque é uma cor interna. Não adianta dizer que perdoou, mas está por dentro remoendo. Lógico que o perdoar não é esquecer, porque exatamente serve como experiência e aprendizado. Mas o perdoar é simplesmente não deixar ser afetado mais pelaquela situação do passado. Tá bom, Câncer? Então, essa é a mensagem para vocês, que é de Câncer. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, e até a próxima leitura e boa sorte. Tchau, tchau.